A simples descoberta já nos traz um turbilhão de emoções inexplicáveis. A experiência de ser mãe é algo fabuloso, transcende qualquer coisa que o ser humano consiga explicar. A ligação mãe-filho se inicia no começo da gestação e se desenvolve ao longo de uma vida. As mães de primeira viagem estão iniciando a jornada rumo à criação de um novo ser. A vida nunca mais vai ser a mesma e nos perguntamos: será se vou ser uma boa mãe? Será se vou conseguir cuidar do meu filho? A resposta para esse e outros questionamentos está dentro do coração de cada mãe e às vezes nas suas lágrimas de dor e alegria. É impossível não ser clichê nesse assunto. Afinal, ser mãe pode ser mesmo padecer no paraíso. Meu nome é Juliana Ferreira Marques e eu sou casada há 4 anos e meio. Meu nome é Giovânia Andrade, né? Estou casada há 4 anos e o meu filho tem 1 ano e 1 mês. Meu nome é Luana, eu sou médica formada há 5 anos e pediatra há cerca de 1 ano. Eu descobri que estava grávida através de teste de gravidez, porque como foi planejada, então eu fazia o teste quase todos os dias. Estava muito ansiosa e deu positivo, feliz da vida. Foi de alegria, porque a gente já planejava, já esperava, já vinha tentando há algum tempo. E depois, preocupação, porque eu queria saber se eu iria dar conta ou não, né? Eu tinha medo de não dar conta. As mamães de primeira viagem realmente chegam com muitas dúvidas e muitos questionamentos, né? A criança ela é uma caixinha de surpresas. Por mais que se acredite, que se saiba como lidar com a criança, só a realidade, só a prática mesmo para poder a gente ver o que acontece, né? Estando tendo um bebezinho dentro de casa. Então, geralmente eu falo para as mães seguirem seu coração, né? Assim, levarem o seu instinto materno, o seu filho em primeiro lugar. Não se deixarem levar tanto pelos pitacos que sempre tem de avós, parentes. Procurarem seguir realmente o que o seu coração fala, porque quem mais conhece da criança são os pais, né? Especialmente a mãe. Era assim, ligada a coisas pequenas, não conseguir dar banho, não saber discernir o choro de fome do choro que quer trocar, que fez xixi, ou derrubar, não saber cuidar, adoecer ou não dar conta, coisas pequenas. Quando eu tive a certeza que estava grávida, eu fiquei me perguntando se seria a hora certa, se não seria muita responsabilidade. Aquele choque, né? Assim, de imediato, quando eu tenho um ser dentro de mim e eu vou ter que cuidar pro resto da vida. As principais dúvidas elas estão relacionadas à questão dos cuidados com o umbiguinho, com o coto umbilical, a questão da rotina do sono, a questão da amamentação, a questão do banho de sol, o ganho de peso, se está adequado, se não está adequado, e as fezes do bebê, se está normal, a coloração, enfim. Então são várias as dúvidas, né? E até a questão da troca de fraldas, do banho, são assim, tudo para as mães de primeira viagem tem um quê de, meu Deus, será que estou fazendo certo? A primeira mamada foi minha cunhada que me ajudou, né? Foi tranquila, foi na maternidade ainda. Mas como eu fiquei sozinha aqui, nem todas as mamadas tinham alguém presente. Aí meu peito feriu, então eu não consegui continuar. Inclusive, fiquei bem traumatizada, chorei bastante, porque eu queria amamentar, eu achava lindo, apesar do sofrimento, tentei até o último minuto. No início, a gente, tanto eu quanto o pai, a gente ficou preocupado, porque no início o leite não é o leite como a gente conhece, né? É o colostro, que é aquele leite fininho, transparente. Então a gente pensava assim, esse leite transparente, fininho assim, não vai sustentar ela, não está sustentando, não está alimentando. A questão da amamentação, ela realmente, a gente vê na televisão e às vezes vê esses encartes das mamães amamentando e acha que é fácil.
Amamentação, na verdade, é maravilhoso, mas no começo não é tão fácil assim. Então é interessante realmente que seja orientada a forma correta de pega, a posição correta do bebê, para a mãe poder ter sucesso na amamentação. E com certeza essa mãe, para ter sucesso, vai precisar de uma rede de apoio, seja familiar, né, do esposo, dos pais, de pessoas que realmente incentivem essa amamentação, que ela é indicada que seja pelo menos até os 6 meses exclusivo e de 2 anos ou mais. O umbigo do bebê, que a gente fica primeiro com medo, porque tem que limpar direitinho, o médico ensina, né, que você tem que limpar para não pegar uma infecção. Aí de madrugada eu fui limpar o umbigo, quando eu peguei assim, ficou o cotonete numa mão e o umbigo na outra. E eu fiquei paralisada assim, eu digo, meu Deus, eu arranquei o umbigo do meu filho, eu arranquei. O umbiguinho do bebê, ele tende a cair entre o 10º e o 21º dia de nascido, né? Isso é a média. O que fazer para esse umbiguinho cicatrizar de uma forma homogênea, que não haja infecção? A principal dica é a colocação do álcool 70%, pelo menos 4 vezes ao dia. Outra dica também seria evitar de abafar aquela região com o uso da fralda em cima do umbiguinho, procurar colocar a fraldinha abaixo do coto umbilical, assim como a bermudinha, o mijãozinho também, sempre que for colocar no bebê, colocar abaixo do coto umbilical para evitar o abafamento da região. Os 2 primeiros dias foi uma benção, eu digo, meu Deus, esse menino vai só dormir. Todo mundo fala que quando você é mãe, nunca mais você dorme direito, né? Que é verdade, não no sentido ruim. E antes de engravidar eu queria um bebê que dormisse, que mamasse de 11 da noite e dormisse até 4 da manhã. Mas aí é um sonho, por enquanto ainda não tá assim, mas pelo menos eu já tô mais adaptada, já regulo meu horário de sono com o dela para não ficar tão cansada. Qual a dica que se dá, que eu dou para essas mamães, que a gente gosta de colocar? É realmente pegar uma rotinazinha de sono e seguir diariamente. Por exemplo, se o horário de dormir do bebê, o ideal seria de 7h a 8h da noite, começar a 1 hora antes já estabelecer uma rotinazinha que aquela criança vai seguir todas as noites, de forma que ela se condicione a saber que após aquela rotina é o momento do sono noturno. Por exemplo, dar um banhozinho morno, embalar a criança amamentando, cantar uma musiquinha para as crianças com mais de 3 meses fazer a chantala, que é uma massagem. Então tudo isso vai condicionar a criança a saber que após essa rotina é o momento de dormir, aquele sono restaurador que é o sono noturno. O choro eu achava que, pronto, foi a única coisa que se confirmou. Eu achava que ter um bebê chorando muito perto de mim ia me deixar meio desnorteada para fazer as coisas. E quando ela tá chorando muito, eu realmente fico sem saber, sabe? Me tira do prumo. A primeira coisa que a gente tem que pensar, o bebê tá chorando, tem que pensar, ele tá com fome, ele tá com a fraldinha suja, tem alguma coisa incomodando ele, alguma roupinha que tá machucando, tá frio, tá quente, ele tá se sentindo sozinho, o bebê pequeno quer colo. Então, assim, a gente leva todos esses questionamentos e vai de um por um, né? Se todas essas respostas forem não, a criança não está tendo nenhum tipo de desconforto desses mencionados, aí a gente vai questionar se é alguma dorzinha mesmo, né? Se é algum problema físico, né? Patológico. Aí, neste caso, nessa dúvida, eu levaria-se a um profissional da área de saúde para poder investigar o que está acontecendo. Mas é muito comum que o bebê pequeno chore, viu? E que colo tem que ser dado. É a fase do colo. Era outra coisa que eu achava que não daria, eu dizia assim, até o 1º mês, se prepare, manhã, porque você é que vai dar o banho, eu só vou dar do 1º mês em diante. Bom, em relação ao banho do bebê, os principais cuidados devem ser os seguintes, a gente tem que ver a temperatura da água, né? Nós moramos num local quente, realmente, mas também dar um banho de água muito gelada, especialmente bebê novinho, é desconfortável, né? Então, aquele momento do banho tem que ser um momento prazeroso. Não é para ser só um momento de asseio, mas sim um momento também que a criança desfrute do prazer de estar tomando aquele banho. Então, a temperatura ideal é que seja mais ou menos a temperatura do corpo, entre 36 e 37 graus. Geralmente a gente fala para as mamães colocar a pontinha do cotovelo na água para ver, né, sentir aquela temperatura para ver se está uma temperatura agradável. Pede para começar sempre limpando o rostinho da criança, com algodãozinho se puder, quando for bebê pequenininho, e depois, à medida que a criança for se adaptando à temperatura da água, para ir colocando ela no ambiente aquático, né, que pode ser tanto a banheira quanto para os bebês menores o famoso ofurô, que é o banho de baldinho.
quando surgiu as cólicas, eu achava que era fome. Eu achava que meu leite não era o suficiente. Então eu dava mais do que o normal comida para ele. A barriguinha dele chega e ficava dura. E isso daí aumentava as cólicas dele. Eu, quando saí da maternidade, já comprei um remédio de cólica que a pediatra passou, já prevendo que se tivesse, porque todo mundo disse que é terrível, né, para a criança. Em relação às cólicas, assim, hoje, até no momento atual, ainda não se tem, assim, um motivo real do que gera a cólica. Há algumas polêmicas que falam que a imaturidade do trato gastrointestinal gera contrações e no intestinozinho do bebê, mas não tem como a gente ter uma certeza, porque como o bebê não fala, então a gente não tem como ter certeza o que realmente ele está sentindo. Em relação à alimentação da mãe, que pode influenciar no bebê, que é realmente válido se falar, é a questão dos alimentos que contenham cafeína, como Coca-Cola, café, chocolate, alimentos com gosto muito forte, temperos muito fortes, como cebola, alho, né, que são condimentos fortes que podem passar o sabor para o leite. E esses alimentos que eu já falei antes da cafeína, eles são estimulantes, eles passam pelo leite e pode deixar a criança mais irritada. Então, realmente, nesse momento da amamentação, o ideal é que se evite o consumo exagerado de alimentos com esses componentes. Então, assim, meu principal conselho ou dica seria: siga o seu coração. Mamãe, sigam o coração de vocês. Não escutem tanto o que as pessoas falam, porque eu sei que por mais boa vontade que se tenha, quem vai conhecer o seu filho melhor é você. Siga o seu coração, que o instinto materno, ele realmente fala mais alto. Ser mãe de primeira viagem não é fácil. A gente muda totalmente a nossa rotina, a gente passa por uma coisa que ninguém diz, né? Ninguém conta, que é a história do baby blues, que é aquela, dá uma tristeza, né? Você, quem tem uma rotina, né, corrida, você ficar de repente só em casa, aquela criança que depende de você para tudo, aquele bebê que depende de você para tudo. Muita paciência, muita calma nos primeiros dias, que a gente acha que não vai passar, que nunca mais o sono vai ser aquele, né? Que vai passar, que você nem vai lembrar depois. Você nem vai lembrar que passou por aquilo, que é tão bom, é um amor tão bom, né? Uma reciprocidade tão boa, que a gente esquece essas partes, assim, digamos que ruins. Não é fácil, mas você se cerque das pessoas que você gosta, que principalmente os avós, os tios que estão ali prontos para ajudar, e pense que todo sacrifício vai valer a pena, mesmo as noites mal dormidas, você se privar de sair da rotina anterior, né, de viagem, de vida a dois com o marido, tudo isso vai valer a pena, porque você vai ter aquele serzinho que é seu, que lhe pertence, que você pertence a ele, né? Se eu pudesse, eu teria uns 4. Hoje o mundo não dá para isso, mas é muito bom. Eu acho que para a mulher que sonha em ser mãe, né? Que eu acredito que por ser mulher não é obrigatório todo mundo ter esse dom de ser mãe, por ser mulher. Mas quem tem o dom de ser mãe, o sonho, é a melhor coisa que existe no mundo. Não é mais você, nem é nós, é ele. Tudo é ele, tudo é voltado para o filho, tudo é ele. Não tem mais nós, porque nós três, tudo é ele. Tanto para o pai quanto para a mãe, tudo é para o filho. Toda a atenção. É uma felicidade sem tamanho. Eu não me imagino, eu estou há um mês com ela e eu não me imagino mais sem ela.